Então, uma boa tarde a todas. Boa tarde, Rosa, bem-vinda. Satisfação em ter você aqui de Portugal. Seja muito bem-vinda. Dani, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela disponibilidade, né, de estar aqui junto comigo hoje, através do Grupo Encontro Sistêmico, falar de algo tão importante, falar que é sobre o mês de prevenção de saúde mental, mês de Janeiro Branco. É uma campanha que fala sobre a saúde mental que começou em 2014 com um grupo de psicólogos de Minas Gerais, de Uberlândia, que começou com esse processo de chamar a atenção justamente logo no começo do ano, no mês de janeiro. Mês de janeiro que todos nós estamos imbuídos de boas coisas, né? Cheios de projetos, de metas, de objetivos. Então, quando acaba um ano, que se inicia outro ano, a gente quer realizar várias coisas. Então, é um ano, é um mês branco, porque é como se nós. É como se a gente Uma página tem, nova. tem na mão uma página nova em branco, É. e que aonde no decorrer dos anos, dos meses, ou melhor dizendo, a gente vai colorindo essa página em branco. Né? Ela visa o objetivo, né, de chamar a atenção para a saúde mental. E esse mês foi escolhido porque as pessoas estão mais focadas em realizar metas e trocar os objetivos para o ano que se inicia. E o que é saúde mental? Mas antes de eu entrar nisso, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou constelador familiar e terapeuta sistêmico. Há 5 anos eu me tornei constelador familiar e a constelação familiar ela salvou a minha vida. Eu sempre procuro sempre ressaltar isso da importância do papel que as constelações familiares teve na minha vida, porque foi através desse movimento que eu encontrei o meu propósito de vida. Eu encontrei aquilo ao qual eu vim realizar no mundo, ou seja, é um movimento que eu experimentei em mim, eu experiencio esse movimento até hoje, porque a constelação familiar é uma filosofia de vida, e é essa filosofia que eu passo para outras pessoas, no atendimento individual, num atendimento de grupo com constelação familiar. Então, eu encontrei o meu propósito de vida, porque eu entendo que saúde mental não é só falar de transtornos como depressão, ansiedade, pânicos e fobias. Saúde mental é quando a gente se coloca no nosso propósito de vida, quando a gente está alinhado com aquilo que a gente veio realizar e não importa que época. O Bert Hellinger ele escreveu mais de 100 livros, mas ele começou a escrever livro depois de 50 anos. Ele encontrou o propósito dele de vida quando ele começou com esse movimento com, com as terapias, até ele consolidar tudo que hoje a gente conhece sobre as constelações familiares. Né? O Cartola passou uma vida toda sendo carteiro medíocre no Rio de Janeiro, trabalhando como carteiro. Isso, isso ele comenta em algumas poucas entrevistas que ele disse. E hoje todo o legado que ele deixou com as poesias e com as músicas e com todo o legado poético e musical que ele deixou depois de 60 anos. Então, nunca é tarde para a gente se conectar com aquilo que a gente veio realizar, fazer na vida. Porque a gente entende que esse mundo a gente não é para passar férias. Nós não estamos aqui no planeta para sermos felizes. Quem dera que a gente conseguir conciliar a felicidade com aquilo que a gente gosta, é uma evolução. Então, saúde mental também é a gente ter nosso próprio autoconhecimento e conhecimento de si mesmo, que é o que a gente vai abordar um pouco aqui hoje junto com a Dani, junto com a Rosa. Dani, se apresenta aí, depois a Rosa também, para a gente continuar esse nosso bate-papo. Porque eu me empolgo, eu falo, eu saio fora meio da casa, né? Eu meio do assunto com o outro, e eu não tenho um script, mas tá tudo certo. Normal, Marcelo, tô acostumada e eu também sou assim, você já sabe, né? Gente, boa tarde, eu sou a Daniela Viana Camacho. Gratidão, Marcelo, boa tarde, Rosa. Quem entrar, quem vir depois. Eu sou terapeuta integrativa, instrutora de meditação, também sou consteladora familiar. Conheci o Marcelo num grupo um grupo de formação de constelação, né? E aí Marcelo
criou esse grupo com mais alguns terapeutas e faz um tempo assim também que eu não estou na ativa, a gente participava mais, né, Marcelo? Mas aí, graças a Deus, foram aparecendo trabalhos. Eu também sou reflexoterapeuta, trabalho com reflexologia podal, e aí a gente acaba diminuindo o tempo, né, para poder estar aqui, mas hoje eu consegui, né, deixar esse horário para estar aqui presente, a gente está falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão de saúde mental, que no Brasil, sei lá, não sei nos outros países, não estudei, mas eu percebo, e principalmente aqui na minha cidade, Marília, o índice de suicídio aqui é muito grande, né? A saúde mental não tá legal, já vai te levar para esse, mais ou menos para esse caminho, né? E aqui o índice é muito grande de suicídio, e eu percebi porque eu fiz trabalho voluntário no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Marília, que é o Conviver, que é para pessoas com transtorno mental. E eu vi o quanto é escasso o atendimento na saúde mental. Eu estou falando aqui de Marília e eu acredito que deve ser isso amplo em todas as cidades, em todos os estados, não sei, mas aqui eu vivenciei ali 2 meses, 3 meses aproximadamente, como voluntária, ensinando aquelas pessoas a fazer a técnica do pontilismo em mandalas, né? E eu presenciei uma colega de trabalho, assistente social e outros terapeutas, outros profissionais, a dificuldade que é ter um olhar voltado para a saúde mental. É preciso de uma rede muito forte de todas as áreas, né? Integrativo, tudo, né? E é muito escasso, aqui na minha cidade é muito escasso. E aí vou deixar a Rosa se apresentar e depois eu falo um pouquinho sobre essa questão também, Marcelo, essa experiência que eu tive, tá bom? Bem-vinda. Obrigado. Oi, Rosa. Oi, pronto, eu sou conhecida como Rosa Gouveia. Ah, aquelas pessoas mais chegadas a mim, sou Rosa da Conceição. Também sou terapeuta, tenho vários cursos, mas não estou muito ativa em eles. Portanto, naqueles que eu tenho, ainda não estou muito ativa. Vou fazendo conforme as minhas possibilidades e conforme o meu tempo. Também entrei no grupo de constelações familiares, onde estou a gostar bastante e queria realmente, estou-me a empenhar mais agora neste curso, porque acho que me identifico bastante com ele. E, portanto, eu queria seguir e continuar a dar seguimento. E não queria parar. Pronto, depois, entretanto, quando eu tiver assim mais tempo disponível, eu irei fazer mais coisas, mas por enquanto estou mais sobre os estudos. Sobre os estudos, aprender mais, ter conhecimento de mais algumas coisas, e é por aí, assim um bocadinho. Tenho a família que também precisar atenção, né? Tenho dias que estou disponível, mas de repente fico muito ocupada, mas estou a conseguir conciliar as duas coisas, o estudo, a família, o trabalho, é um bocadinho de cada vez e tenho-me esforçado para isso. E agora com a vossa ajuda, eu vou aprendendo e estou aqui. Estou aqui, queria ver se agora estava mais presente, tenho andado mais fugitiva, que é para aprender mais um bocadinho, para vos ouvir, que gosto muito de vos ouvir, e é isso. E é isso. E começamos então a nossa esfera. E Uma, obrigado. uma boa noite, Rosa, para você que está aí em Portugal. Bem-vindo, obrigado. E todos nós aprendemos juntos quando nós estamos num propósito de falar de vida, de autoconhecimento, de falar sobre as terapias, porque nós exercemos um trabalho importante. Como a Dani bem disse, começou dizendo, o SUS, aqui, pelo menos aqui no Brasil, o SUS não dá conta os transtornos e as doenças mentais que existem no mundo.
Eu estou esperando há mais de um ano eu conseguir uma consulta com uma psicóloga. Aqui eu não consegui, o posto ainda não me chamou. Eu estou fazendo um trabalho lá no hospital onde que eu trabalho com psicólogo, e fora, semanalmente, eu também passo com a minha psicanalista, porque é pago, né? E faz parte da grade, né, do meu curso de psicanálise. Então eu tenho acesso a isso, mas o SUS não dá conta, porque quem não tem dinheiro para pagar, né? E a Dani começou falando sobre suicídio, é uma pandemia silenciosa que que ficou grave em 2016, antes da pandemia do coronavírus. Porque a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa tenta suicídio. É uma pandemia silenciosa. Por conta da pandemia, os transtornos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque e fobias e todo o resto aumentou no mundo inteiro por conta da pandemia. Dos fatos das pessoas não saírem de casa, não ter contato com outras pessoas para não transmitir o vírus de um para o outro, aquele medo iminente da morte, sabe? A qualquer momento eu posso morrer. E agravou muitos os casos, né, desses transtornos. E o SUS não dá conta. Então, o trabalho que nós exercemos com as práticas integrativas é importante. O trabalho da constelação familiar, o trabalho da hipnose, da PNL, da psicanálise, do reiki, da comunoterapia, e de tudo aquilo que a gente tem em mãos de ferramenta para ajudar alguém que esteja passando por algum tipo de um processo depressivo, por um exemplo. É claro que, e cada coisa no seu lugar. Oi, Cássia, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Hoje a Cássia está aqui com a gente também, que bom. É, Então, porque o nosso trabalho não substitui o tratamento médico. Então, cada coisa no seu lugar. A constelação, ela atua até um ponto, como a psicanálise só vai até um ponto, como o reiki só vai até um ponto, e tudo só vai até um ponto. Mas o nosso trabalho entrega outro com o trabalho do médico, por exemplo, do psiquiatra, junto com o psicólogo. Né? Então, tem ajudado muito. Né? E o tão quanto também tem me ajudado, né? E é um trabalho que me ajuda até hoje. Então, o que, que é saúde mental? Saúde mental, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente associa a saúde mental com doenças mentais ou transtorno. Então, um exemplo, eu não tenho depressão, por um exemplo. Eu já tive picos depressivos, né, de tristeza, de melancolia, que fazem parte, mas eu não me considero uma pessoa depressiva. Então, pelo fato de eu não me considerar uma pessoa depressiva, não ter uma crise severa de ansiedade, eu não sofrer nenhum tipo de transtorno, não ter fobia, não ter nada, então, quando se fala assim de saúde mental, é algo que no primeiro momento não vai me interessar, um problema, uma vez que eu não tenho nenhum tipo desses transtornos. E lê do engano. Porque o que, que é a saúde mental? É o estado de bem-estar no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, lidar com as inquietudes da vida e capaz de trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vai falar que nós temos que estar em 100% em plenitude com o nosso estado mental, psíquico, emocional, físico e espiritual. E quando eu falo de espiritual, quando eu falo aqui de espiritualidade, eu não falo exatamente de religião, porque espiritualidade é algo que você pode exercer ela de qualquer forma. Não importa se é dentro de uma igreja, se é no centro espírita, se é na Umbanda, se é no Candomblé, ou de repente a pessoa ela exerce uma espiritualidade numa fé tão grande em si mesma que ela não precisa estar dentro de um templo qualquer e fazendo alguma coisa. Então, são esses 4 níveis que vai falar de, de uma saúde mental com plenitude. Então, às vezes, não adianta eu estar psiquicamente bem, sendo que emocionalmente eu estou um caco. Um exemplo, né? Eu saio de manhã para trabalhar, eu me esforço, eu levanto todo cedo e vou para trabalhar, mas emocionalmente eu não queria estar ali, por um exemplo, eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu não estou em 100%. Ou vice-versa. Ou se eu esteja com algum problema físico, né? Ou quando eu também não estou em paz comigo mesmo, ou seja, né? Essa espiritualidade, que eu dou esse nome aqui,
quando eu não tenho paz interna. Então, mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre nós mesmo. Dani, você quer continuar? Que eu vou ver um negócio aqui. É porque assim, né? Essa questão, eu estudo bastante também para reflexologia, né? Porque a reflexologia ela tem várias abordagens e uma das abordagens terapêuticas, né, mental, é essa questão da mente, né? Eu, como reflexoterapeuta, muitas pessoas me procuram e a maioria delas, além de ter uma dor física, a queixa principal que vem na frente dessa dor física é a ansiedade. Primeira coisa, eu estou muito ansiosa ou ansioso, eu sou muito ansiosa. Pessoas que já até vêm já sabendo dessa questão de ansiedade, é onde eu pergunto, né? São momentos, é sempre, porque tem momentos que a gente fica, né? Num dia a gente oscila várias vezes, né? Num dia a gente tem vários picos, né? Então, eu sempre pergunto, você já prestou atenção se você está sempre aqui, sempre assim, né, na ansiedade, assim, está sempre... E a maioria muito se coloca assim, tipo, eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer amanhã. Eu percebi isso enquanto reflexoterapeuta, a quantidade de. Num dia, se eu tenho 3 clientes, 3 pacientes de reflexologia, os 3, gente, vêm trazer a questão da ansiedade, vem trazer a questão do pensamento acelerado, que não para de pensar antes de dormir, que vai deitar e a cabeça fica tá, 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 a mente fica lá, rodando, rodando, rodando. E aí, onde eu entro com algumas técnicas de respiração, eu ensino alguns pacientes com a técnica de respiração, os momentos de fazer isso, qual o melhor momento, quando eu faço isso, e essa questão, eu venho percebendo que está meio que pandêmica, né? Da questão de ansiedade, depressão, quando para várias pessoas eu falo, né? Eu fiz uma transição de carreira, hoje eu atuo na área de terapia, sou terapeuta integrativa, as pessoas falam assim, uau, é uma área que vai crescer, porque a mente, a doença da mente, falando, né, em Janeiro Branco, é o mal do século. Eu ouvi um podcast que agora foi com o meu professor, o Lucas Naves, no canal Paranormal, ele falando sobre a questão, que a questão mental, sentimental, emocional, vai ser o mal do século. Ele trouxe um pouco falando sobre essa questão, né? Quantas pessoas estão no piloto automático, e é difícil fazer uma ressignificação quando a pessoa não percebe, né? Porque só vai fazer essa ressignificação quando a pessoa toma consciência, né? Quando ela decide tomar consciência, porque é decisão também, né? Olhar e decidir. E não é fácil, não é Ou fácil. seja, né, nem, né, a pessoa ela tá com quadro de depressão leve. Em vez dela ir buscar ajuda, ela espera virar crônica, ela espera gravar aquele estado de depressão para que possivelmente ela possa querer buscar algum tipo de ajuda. Porque a gente espera chegar nesse ponto. Porque quando a E gente situa- fala, e pode situações falar. da vida, né, Marcelo? Às vezes a gente está vivenciando uma situação na vida da gente, uma situação que de repente está colocando a gente, trazendo a gente para um nível de desânimo, de querer desistir do trabalho, querer desistir de um curso, por exemplo, de fazer uma faculdade. Às vezes uma questão na vida, uma situação que a gente está vivenciando ali, né? Às vezes uma dificuldade. Aí a pessoa, às vezes, também tem talvez vergonha de pedir ajuda,
talvez o ego, aquela questão do ego, do orgulho forte, também não vou pedir ajuda para ninguém, porque tipo, eu também não vou pedir, aquela questão da birra que a gente entra, que faz parte. Às vezes o nosso lado sombra ataca, né? E aí impede a gente de seguir, da gente pedir ajuda, buscar ajuda. Tinha um colega, né? Conversando, começaram. Só foi eu começar, viu? A sessão começou. E aí, às vezes, a pessoa não pede ajuda também. Tem muito disso também, né? Saber pedir ajuda para um colega, ou ir no posto de saúde, enfim, não sei, gritar. Pô, eu preciso de ajuda para isso. Me ajuda, o que você pode fazer? E o outro que não sabe fazer, peraí, eu não sei, vou tentar te indicar, sabe? As pessoas também têm essa questão, a vergonha de não assumir que está passando por um momento de dificuldade também, né? Às vezes, várias questões. Às vezes a gente está passando por coisa tão pequena que pode virar um monstro, e às vezes a gente pode estar passando por algo monstro que pode ficar pior ainda. E às vezes a gente tem medo. Teve o caso da minha prima lá, né, que faleceu em outubro. Ela vivia uma situação muito difícil na vida dela com o irmão, que era dependente químico, e ela, por medo, perdeu a vida. Ela escolheu inconscientemente, um dia eu posso até trazer essa história, mas de forma inconsciente ela escolheu entregar a vida dela e deixar ele livre. Principalmente porque ela tinha medo. Ela sempre falava, eu tenho medo, eu tenho medo. E ela falava assim, eu tenho medo e eu não, assim, a fala dela nas entrelinhas, eu prefiro morrer do que tomar a atitude que eu preciso tomar. E ela morreu, ela infartou. Escolha. Quanta coisa tinha naquele coração dela, quanta coisa para aquele coração ficar tão inchado, e ela infartou. 50 Tudo anos de aqui, idade. porque tudo aquilo que a gente não diz com a boca, o corpo vai falar com uma doença. E nesse caso que você está dizendo, é escolha. Porque a gente veio de uma geração como o suicídio, por exemplo. O suicídio era algo que se pensava como último recurso. Hoje o suicídio é opção. Hoje um adolescente termina com a namorada não quer mais saber dele, ele vai lá e comete suicídio. Uma geração hoje que os pais estão assim, já que eu não tive tudo que meus pais não puderam me dar, eu vou dar para o meu filho. E pais que têm esse tipo de postura em relação aos filhos, não importa que idade que tenham, porque eu conheço pais que mimam os filhos desde quando nasceram, hoje o filho está com 50 anos e os pais continuam na mesma pegada. Então, o mundo ele foi criado para a gente ter frustrações. Quando a gente fala aqui de saúde mental, para mim ter um equilíbrio psíquico minimamente, o mundo não tem que estar perfeito na forma como eu quero enxergar ou como que ele tem que ser. Porque a gente vive num mundo hoje, numa sociedade que o mundo tem que se adequar àquilo que eu quero, da forma como eu quero. E lê do engano quem pensa assim, porque e é até um dos tópicos que eu quero trazer falando sobre saúde mental, que o primeiro deles né, concentre-se naquilo que você consegue controlar, né? Não gaste as suas energias tentando mudar algo que você não tem controle. Como esse caso da sua prima, usando de gancho que você trouxe, né? Uma vez que ela não poderia mudar o irmão, ela adoece. Ela poderia controlar a vida dele? Não. Ela poderia fazer algo aonde que ele pudesse mudar? Não, porque a mudança ela é individual e ela é exclusiva de cada um de nós. Então, Exatamente. tem coisas que a gente não consegue controlar. Quem é que consegue controlar a morte física de alguém? Ah, eu não queria que o fulano morresse, ou minha mãe, ou meu pai, ou um filho, ou qualquer ente querido. A morte chega, ela não pede licença. Para morrer, basta estar vivo. E tem pessoas que não conseguem lidar com a morte. Né? Eu estava numa mentoria de constelação familiar e a cliente
que estava fazendo constelação, ela trouxe uma questão falando sobre a doença no corpo. Ela estava com várias questões, com várias desordens físicas, doente mesmo. Mas aquela doença toda, ela começou desde quando o pai morreu de câncer. Isso já tem 2 anos. E na constelação ali ficou nítido, né? Então já, pai, que eu não pude te salvar, eu adoeço e quero morrer também. E ela confirmou isso. Isso estava visível no campo, que foi com pessoas e com bonequinhos, mas ela reproduziu também essa fala dela mesma. Eu quero morrer com meu pai, porque a minha vida perdeu o sentido sem ele. Então o corpo adoece primeiro. Então, é, tem coisas que a gente não consegue controlar. E a Sim, gente gasta energia de pensamento com atitudes, ou sem, ou não com atitudes, que nem essa sua prima, ela tinha total consciência do que ela poderia fazer ou ter feito, sim, até visando o próprio bem-estar, uma vez que ela não era viciada, uma vez que o irmão não era filho dela, mas ela não quis. exatamente. Então, a gente não pode controlar tudo, nem tudo Sim, está nas nossas mãos, né? É soltar, é liberar aquilo que eu não consigo dar conta, aquilo que não depende só de mim, porque o que depende só de mim a gente consegue controlar, mas outras situações que também dependem de outras pessoas fica complicado, né? E a gente entra, né, numa tese, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, mas quando eu falo que eu prefiro ter paz do que ter razão, é no sentido de que, ok, então já que eu não posso resolver isso agora nesse momento, porque depende de X, de Y, então eu vou aguardar. Talvez o momento preciso, um momento mais adequado e continuar vivendo a vida, né? sim, E então está se criando-se uma geração que fica com depressão por causa de tudo. A pessoa terminou o relacionamento, o marido foi embora de casa, aparece ali um quadro de depressão. Quando não, junto com o marido, que às vezes o marido não precisa ir embora, mas ela está num relacionamento tão abusivo, ela está num relacionamento tão tóxico, que ela não consegue mandar o marido embora. Ela prefere ficar com uma depressão, tomar remédio 20 anos antidepressivo, do que cortar o mal pela raiz, no sentido de que ou ela ir embora de casa, ou o marido juntar tudo que é dele e ir. Mas ela prefere estar ali, porque antes ruim com ele, pior sem. E aqui não é um julgamento, mas a gente observa esses comportamentos com essas pessoas que vêm buscar a gente para fazer terapia. E não cabe a mim falar para a pessoa assim, olha, manda o seu marido embora. Percebe? Não cabe a mim. sim, Ela tem total consciência disso, mas se ela não quer, quem sou eu? Tem pessoas que optam pelo sofrimento. Tem pessoas que preferem adoecer do que tomar uma atitude. E quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe aquilo que possa ser bom ou ruim para mim, eu jogo essa demanda na mão de outras pessoas, como se essas pessoas tivessem a responsabilidade de me fazer feliz. Você quer falar alguma coisa, Rosa? Quer compartilhar alguma coisa? Interage um pouquinho com a gente. Cássia também, Cássia está escondida, mas que, que ela possa falar também. Não, é verdade que, portanto, essa é a apresentação que está a fazer, porque eu noto que a pessoa em si, os clientes que às vezes procuram os terapeutas, procuram porque têm alguma necessidade, não é? De várias situações. Só que muitas das vezes eles procuram os terapeutas para, pensam que ir uma vez ao terapeuta ou duas, que vão ficar curados. Pensam que o terapeuta é que vai poder curar. Pensam que o terapeuta é que vai resolver os problemas. E a minha lógica e aquilo que eu aconselho é sempre o contrário, não é o terapeuta que vai fazer, as pessoas é que têm que ter a consciência daquilo que querem, daquilo que vão fazer, daquilo que estão a programar, e portanto, muitas das vezes nós não podemos ajudar mais que aquilo que ajudamos. Porque é como é que agora acabou de dizer, eu não vou dizer ao cliente, olha, faz isto, faz aquilo que é melhor para ti. Não, eu não sei o que é melhor para eles, não é?
mas só que pensam que vou ao terapeuta, mas ele não resolve o meu problema, porque eu tenho este problema, eu tenho aquele, e ainda fico com mais problemas, e porque deixa essas coisas todas. E muitas das vezes eles não entendem que não podemos fazer o trabalho deles. Simplesmente, nós aconselhamos, somos conselheiras, mas não podemos fazer o trabalho que eles têm que fazer e que têm que perceber e que têm que ter a consciência, não é? É isso que às vezes eu dou comigo a pensar das pessoas não poderem desenvolver um bocado essa consciência. É é isso que eu dou conta. Perfeito, Rosa, suas Mas há observações, que porque eu existir. estava conversando. Pode falar, Rosa, você estava Então, eu a falando. dizer, mesmo assim, não há como desistir, a gente tem que ser persistentes, não é? E fazer a nossa parte. Exato. Por que isso, Rosa, que você está trazendo também é importante? Porque cada um de nós estamos num processo de evolução espiritual. Estamos num processo de crescimento também pessoal. Tem pessoas, eu estava compartilhando com uma pessoa ontem, que também é terapeuta, a gente estava trocando ideia e ela estava falando assim, eu tenho uma cliente que ela é resistente, ela não muda. E eu falei para essa pessoa ontem assim, falei, então, eu não tenho paciência com cliente assim. Mas hoje eu assistindo uma palestra e que caiu uma ficha em mim, é isso que eu estou te dizendo, que fez sentido para mim quando eu ouvi, de que cada um de nós estamos num processo. Às vezes a pessoa ela não muda, ela não quer mudar e está tudo bem. Mas se ela ainda insiste em passar num processo psicoterapeuta com você, semanalmente ali estando com você, ainda que ela não mude nada, é o processo dela. Uma hora acontece. Uma hora ela vai despertar, ela vai ter uma tomada de consciência em algum momento e que ela realmente precisa mudar para que alguma coisa mude, mas essa percepção tem que partir dela, não é de mim. Então, eu, como terapeuta, eu posso ficar em paz com isso, porque às vezes aquele momento que ela está ali comigo é o único momento que ela tem para se abrir, para se desabafar. Mesmo consciente ou inconsciente, ela querendo mudar ou não, mas aquele momento que ela está ali comigo, aquele momento que ela está pagando aquela consulta, que seja de 40 minutos ou de uma hora, aquilo para ela faz bem de alguma forma e aquilo em algum momento vai fazer sentido e que ela possa ir em busca de outras possibilidades. O que não é para essa vida também é para uma outra e tá tudo bem. Então, todos nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento. Então, talvez o primeiro passo é também a gente se conhecer. E se conhecer é o que que eu tenho de bom, o que que eu tenho de ruim. O que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente não se reconhece. Às vezes todo mundo fala que você é uma pessoa que você procrastina, mas você fala, eu não. Tudo que manda eu fazer, tudo que eu tenho para fazer, eu faço. Mas tem 1000 pessoas que falam que você procrastina. E a pessoa ela não se percebe. E tá lá com a vida estagnada, com a vida parada. Tá lá reclamando da vida muitas vezes porque as coisas não acontecem, porque as coisas não estão em movimento. Mas ela não tem esse pontapé inicial também de dar o primeiro passo para fazer com que as coisas também aconteçam. E tudo aquilo que eu tenho ansiedade de fazer, que eu não consigo fazer, a gente cria uma ansiedade. Aí já começa já as desordens emocionais e físicas até. Porque eu procrastino, então mesmo sabendo o que eu tenho que fazer. Aí eu vou adoecendo, porque eu percebo que eu não dou conta de fazer aquilo que eu preciso fazer. E vira um problema, né, Dani? Se você quiser falar um pouquinho. Sim. E vira, assim, uma coisinha de nada vira um monstro, né? Bom, eu estava nesse processo. Você pegou esse processo meu, né, Marcelo? De ter toda a consciência, ter todo o conhecimento, né, para iniciar, para começar, e eu não conseguia, né? Você pegou essa fase minha, eu não conseguia. E aí, o que tem assim um pouquinho diferente em mim, assim que eu falo, é que eu queria saber por que que eu não conseguia, né? E às vezes a pessoa nem busca o porquê que ela não consegue, né?
E o que me agoniava é por que que eu não, onde que é, e o Marcelo me ajudou muito a olhar para isso, onde que é que eu não consigo dar o pontapés e ir para a vida, né? Eu ficava muito presa e era vídeo que o Marcelo me desafiou, me orientou a fazer, eu consegui, bem depois eu consegui fazer, muito depois. É, e aí precisei também, veio outra pessoa na minha vida, que é a Vanessa também, que surgiu também, uma terapeuta aqui de Marília, que hoje a gente tem parceria e também me ajudou nesse processo, veio complementar e fechar com chave de ouro esse processo que o Marcelo iniciou comigo, né? E hoje, graças a Deus, eu consegui, né? E é muito difícil, é muito doloroso, estou falando como terapeuta que passou por todo esse processo, que eu acho que isso é interessante falar, porque quando as pessoas começam a sentir essa dor, elas desistem. E não desista. Quem ouvir esse vídeo depois, não desista, porque você vai passar pelo deserto. José ficou preso quantos anos ali, né, na prisão, injustamente. Os irmãos abandonaram ele, venderam ele, quanto tempo, né? Ele ficou ali e depois ele reinou ali no Egito, ele foi governador, né? Daniel, né? Ele foi pego lá pelo rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, e depois quanto ele foi governador da Babilônia, né? Então, assim, e o que que essas pessoas passaram, né? É muito, esse processo que eu falo do deserto, e que você praticamente, na maioria das vezes, está sozinho, e você passa sozinho, porque é um processo, né? Você encontra pessoas que vão te estar ali do seu lado, mas é um processo só seu. E é doloroso. E quando começa a primeira ferida a doer, as pessoas desistem. E eu tive nesse processo desde 2018. Quando eu comecei a sentir a primeira ferida, eu quis desistir. Aí veio a segunda ferida, eu quis desistir. E algo em mim falava: não desiste, não desiste. Eu chegava no consultório da minha terapeuta, eu tinha vontade, gente, eu não vou falar a palavra, mas eu tinha vontade de mandar ela para aquele lugar. Eu saía de lá com ódios assim monumentais dela, querendo matar elas, né? Mas hoje, como foi libertador passar pela dor? E passar pela dor é todo dia também, né, Marcelo? Assim, é um processo que a gente precisa vivenciar, a gente precisa aprender, faz parte da nossa sombra, da luz e da sombra, mas é reconhecer, mas não desistir. Por qualquer processo terapêutico que você passa, você vai encontrar, você vai estar no deserto, você vai precisar passar sozinho, porque é só você com você mesmo. Você vai embora desse mundo sozinho, né? É você e Deus, né? A espiritualidade ali para te receber do outro lado. Então, é um processo seu, que você precisa até estar sozinho mesmo, né? A prática de meditação me ajudou muito nesse processo a entender que eu precisava estar sozinho. Tanto é que eu aprendi a ficar na minha solitude. E eu falo para muitas mulheres, assim, para pessoas que passam comigo por terapia, eu falo, quando você aprender a ficar na solitude, não é solidão, é solitude. É gostar de ter o seu momento com você mesma. Sair, dar uma volta, sentar, escutar sua respiração, falar com Deus, com a entidade, com quem você quiser, mas assistir um filme sozinha, falar sozinho, dar risada sozinho, olhar para o espelho e rir de você, é a sua solitude. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Quando você Perfeito, porque aprende. para quem, para quem enfrenta o desafio, ter a coragem de vivenciar um processo terapêutico é o encontro consigo mesmo. Que aí você está falando desse processo da dor, A dor. né? Porque dói. Você vai encontrar com feridas assim que você fala, nossa, eu fui profundo, eu fiz regressão, eu fiz resgate de vida passada, eu fiz resgate intrauterino dessa vida aqui, é, vivi a regressão intrauterina, vivenciei as dores que a minha mãe viveu, senti tudo,
é, é, tudo aquilo, né? E, enfim, foi dolorido. Só que hoje eu consigo entender, quando eu passo por alguma situação, tipo, surge alguma questão que eu sinto aquela dor, eu já sei por que que ela veio. Aí eu olho para aquela dor, foi de, isso é, eu tô triste, eu vivenciei uma situação no final do ano, eu fiquei triste por vivenciar aquilo, por passar por aquilo. Aí eu comecei a observar que eu estava triste porque eu estava me sentindo rejeitado, porque eu tenho uma crença de rejeição muito forte. E ela vai vir comigo a vida inteira. Eu ressignifiquei ela, mas ela existe. E vão ter momentos de gatilhos, que em algumas situações vai, pum, vai explodir esse gatilho. Quando eu reconheço isso, eu sei lidar com ela. Sim, Porque não foi o exato. outro, foi eu. E é interessante isso que você está trazendo, né? Que nem o Bert Hellinger mesmo, ele tinha um outro irmão, e eles foram para a guerra na Alemanha, e a mãe recebe uma carta lá do governo alemão falando que um dos filhos tinha morrido. Que os dois filhos, na verdade, tinham morrido. Só que o Bert Hellinger tinha fugido. E ele retorna para casa. Quando ele retorna para casa, que ele bate na porta, que a mãe abre e vê que é o Bert, ele conta no livro que a mãe dele fala assim: Mas foi você que sobreviveu? E começa a chorar desesperadamente. Aí ele fala no livro assim, né, que de repente que talvez a mãe gostava um pouco mais do irmão do que dele mesmo. E o Bert Hellinger, um pouco antes dele falecer, ele fez uma constelação justamente ainda para olhar questões com a mãe, e era o Bert Hellinger. Então, o nosso processo terapêutico de traumas, de dificuldades, de desafios, a gente vai trabalhar isso o resto da vida. Isso é para uma vida toda. Porque a cada momento, você pensa, alguém que teve várias relações e dentro dessa vivência nas relações, alguém deixa um trauma nessa pessoa. É algo que ela vai trabalhar constantemente. Eu estou falando de relacionamento, mas isso está atrelado ao trabalho, está atrelado à vida familiar, está atrelado com aquilo que você quis como profissão, no seu aspecto financeiro. Pensa alguém que já passou fome, né? Então alguém que a gente vê isso hoje ainda na televisão, pessoas que morreram e que quando os familiares vão na casa, né, dessa pessoa, a pessoa tá lá com um monte de dinheiro escondido, dinheiro esse que não tem nem mais valor nos dias de hoje. Pensando em talvez que se juntar dinheiro que pudesse, sei lá, comprar, fazer alguma coisa, mas o medo fez com que ela juntou o dinheiro, mas ela não pôde usufruir nem para si, nem para ninguém. Ficou lá guardado, que o dinheiro até perdeu o valor. Então, a terapia é um processo que é para a vida toda. A gente que é terapeuta aqui, a Cássia, a Rosa, você e eu, a gente sabe que é um processo que é para a vida toda. E que ótimo e que bom que a gente resolvemos. Não só se tornar terapeuta, mas também vivenciar um processo terapêutico, para a gente também lidar com as nossas dores, com as nossas questões, que às vezes as pessoas acham que por a gente ser terapeuta, ter uma formação, acha que a gente não tem problema, acha que a gente está feliz, sorrindo o tempo inteiro, acha que tudo está bem. E muitas das vezes não está. Então, eu quero falar um outro ponto aqui, o Dani e Rosa e Cássia, né? Um segundo tópico, né? Converse sobre os seus sentimentos. Compartilhar o que você sente faz bem. E é justamente isso. A gente dizer aquilo que a gente está sentindo. Ah, e se for de uma forma educada, melhor ainda. Hum. Porque tem um dito na Bíblia, né, que diz, né, que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. E às vezes a gente deixa chegar no limite da raiva, do ódio, da mágoa, ou de qualquer outro sentimento ruim para extravasar aquilo pro outro. E a gente pode falar que a gente sente em doses homeopáticas e com a maior educação do mundo, ou seja, nos impondo o limite e colocando o limite no outro também. Só que para o outro entender o que eu estou querendo dizer, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar alguma coisa, porque uma das demandas nossas de problemas é a falta de comunicação.
Eu falo de qualquer maneira para o outro e eu acho que o outro tem que entender aquilo que eu estou dizendo. Ah, mas eu falei, mas você não foi claro e objetivo. Um exemplo clássico, eu estava até conversando com um colega de trabalho esses dias, que ele estava conversando com uma pessoa e de repente o assunto ficou chato, ele perdeu o interesse sobre essa pessoa, mas ele ainda mantém um contato e a pessoa achando que como ele dá atenção, então a pessoa acha que ele está interessado, mas ele não falou para ela que ele não está mais interessado, entende? Falei, mas corta, fala para a pessoa o que você está sentindo, que não é mais interessante o bate-papo, que você não vai sair com ela. Para que ir protelando uma coisa, sendo que você não dá conta, sendo que você não vai sair mais com ela? Então abra a boca e fala. Por isso, não é ela que enche o saco te mandando mensagem, é você que não foi claro e objetivo em falar que você não tem mais interesse nenhum. Então o problema não está com ela, o problema está em você. Então a falta de comunicação, ou a maneira da forma como a gente se expressa e fala, é um problema. Porque aquilo que não está claro para mim, automaticamente também não vai estar claro para o outro. Então é bom a gente falar aquilo que a gente está sentindo, colocar para fora, desabafar. E lembra, desabafar com o melhor amigo, tem que ver que amigo é esse, que tem amigo que é da onça. Nem todo amigo é um bom amigo, no sentido do quê? Porque quando você vai levar uma demanda para ele de sentimentos, de compartilhar algo de particular que é seu, ele vai te dar uma resposta mediante como se ele estivesse naquele lugar. Ele vai te dar uma resposta como se ele estivesse vivenciando aquilo, talvez ele ia fazer X ou Y. Cuidado, porque desabafar, conversar com o melhor amigo não é a mesma coisa que seja com o terapeuta, porque o terapeuta ele tem ferramentas adequadas para te auxiliar num processo terapêutico. O melhor amigo não tem. O melhor amigo ele tem achismo, tem, se fosse comigo eu fazia X ou Y, e às vezes o que é melhor para o melhor amigo, às vezes não é melhor para você. Cuidado com quem que você também fala as coisas. E com aquilo que você escuta como uma verdade, mas o outro ele vai estar dando a verdade dele. Se você se basear no que é a verdade no outro, que não seja a sua, também é um problema. Então, compartilhar sentimento é importante, mas temos que ter um filtro daquilo que vem de devolutiva para o outro, que vem para a gente, né? No caso, para quem está ali desabafando ou conversando. Porque nem todo conselho é bom conselho. Já dizia a minha avó, se conselho se fosse bom, a gente não dava, vendia. Eu tomo muito cuidado, principalmente depois que eu me tornei terapeuta, quando alguém vem me falar qualquer coisa, me dá um conselho. Eu tomo muito cuidado, às vezes eu não falo nada. Mas eu tô ali nesse lugar de com uma escuta ativa, com os braços abertos, de acolher a pessoa e de repente eu não preciso falar nada, porque aquilo que ela busca em mim, ela tem que buscar dentro dela, não é comigo. Porque eu tenho as minhas percepções. Então, quando eu tenho consciência disso, eu não vou falar qualquer coisa para qualquer pessoa, de qualquer jeito, mediante aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Mas e você? O que que você pensa sobre isso? O que que você pensa em fazer? O que que você acha que é melhor para você? Ah, eu não consigo resolver nada, então não faça nada. Faça quando você conseguir fazer alguma coisa, quando você consegue determinar e realizar e fazer alguma coisa. Mas eu acolho a pessoa ouvindo ela. Então é bom a gente desabafar e conversar. Alguém quer, alguma de vocês três quer pontuar isso? Eu ia Marcelo, dizer que, eu ia pode, dizer pode que, falar. obrigada. Eu ia dizer que tive uma pessoa que me procurou, que veio de mão de outra. E então, quando chegou à minha beira, cumprimentei-a, perguntei o nome dela, e perguntei qual era, portanto, porque é que ela me procurava. Pois aquela pessoa só encolhia os ombros, encolhia os ombros, encolhia os ombros, eu estive perto de uma hora com ela não abriu a boca, não falou, não disse nada. E eu comecei a falar com ela, tanto coisas que eu tenho conhecimento, comecei a fazer ver algumas coisas, pois aquela boca não se abriu. Quando chegou ao fim, eu só pensei disso. A menina não fez comentário nenhum, não me respondeu a nada, mas olha, não há problema nenhum. A seu tempo,
você vai pensar em alguma coisa que eu disse que vai fazer muito sentido para si. E então, e ela disse outra vez, a abanar com a cabeça que sim, que alguma coisa ia fazer sentido para ela. Ah, E eu agora soube que ela está à espera, portanto, está à espera de ter uma vaga para vir novamente falar comigo. Isto já vai há 2 meses. E, eh, e nunca me tinha acontecido semelhante. Nunca me aconteceu uma pessoa chegar à minha beira, como diz a história, entrou muda e saiu calada. Nunca me aconteceu, mas eu tive a minha postura e eu fiquei bem comigo mesma porque eu disse, alguma coisa eu semeei. Agora falta a pessoa colher. Quando ela colher, vem para ela. Eu fiquei bem, não tive problema nenhum no meu pensamento, nem em mim, nada disso. Eu sei que ela que vai voltar, mas é assim, a seu tempo ela vai voltar e depois se calhar até vai fazer algum comentário. É isso. É isso que às vezes Maravilha. acontece, estas coisas que acontecem, que nós às vezes uh, pensamos que não estamos preparadas, mas no momento certo as coisas saem certo. Está tudo certo, está tudo certo. Não há que mudar errado, está tudo certo. E a sua postura que você teve foi de respeito, né, Rosa? Porque a gente não pode invadir a vida do outro, querendo obrigar com que as pessoas falem, né, ali no primeiro momento. De repente a pessoa não te conhece, ela está numa primeira consulta. Eu acho que a relação terapeuta e cliente, ela precisa gerar primeiramente uma confiança. Tem todo um processo, né? Eu também já estive nesse lugar de paciente, de cliente, e eu não saio falando tudo na minha vida no primeiro momento. Muito pelo contrário, eu tenho muita dificuldade de falar de mim. Eu tenho uma resistência profunda, assim, de falar sobre mim mesmo, de falar de algo e é um processo, né? Então, essa postura sua mostra respeito, acolhimento, né? Ainda que Sim, ela não tenha nada para falar, é um processo mas quando dela. uma pessoa procura outra, sendo terapeuta ou não, quando uma pessoa procura, há sempre um motivo dentro de nós. Na nossa mente há um motivo, não é? O porquê eu ir ter com aquela pessoa. Portanto, há um motivo. Mas, independentemente do motivo que seja, eu respeitei. Eu respeitei. E respeito qualquer pessoa que venha nesse sentido, eu respeito profundamente. Perfeito. Fala, Dani, para a gente dar continuidade, que eu não quero deixar um vídeo longo, já está dando 1 hora de gravação. É. Não, porque você estava falando dessa questão e também quando a gente de buscar, que a gente pede conselho e às vezes acaba pedindo conselho e seguindo, né? A gente acaba dando o poder da nossa vida para o outro, né? A gente não toma a responsabilidade que é nossa, né? A responsabilidade é minha, né? E aí tem pessoas que gostam muito de pedir, me dá um conselho. Eu já escutei isso como assistente social. O que eu mais escutava enquanto assistente, enquanto eu estava na assistência. Eu vim aqui conversar com a senhora, não sei o que lá. Me dá um conselho, principalmente quando era questão de benefício. O que eu sempre dizia para as pessoas era, olha, esse é seu direito, os documentos que você precisa me trazer ou levar em determinado lugar, é esse. Mas se eu fizer assim, 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 eu não posso te dizer. Eu trabalhava num centro de reabilitação, onde uma pessoa uma vez perguntou assim para mim: e se eu requerer tal benefício, eu perco minha cesta básica do município? E ela queria muito que eu respondesse que não. Eu vi, você vê no olho da pessoa. Eu falei para ela: não sei. E ela ficou tão decepcionada, eu vi a decepção ali, sabe? Tadinha, porque ela queria que eu desse um apoio. Aí eu falei para ela: eu não posso te dizer, porque eu não conheço os municípios aqui da região. Eu não sei como que é, vai fazer anos que eu estou na saúde específica de reabilitação. Eu não posso te dar uma resposta. Você vai ter que fazer o que você escolher e cada escolha tem uma situação. Você vai ganhar e você vai perder. Não adianta. Quando eu escolho, eu ganho, eu perco. O que você vai ganhar, o que você vai perder, não sei. Mas toda escolha tem sua consequência. Você vai ganhar e você vai perder. Você vai perder, você vai ganhar. Não vai ficar com as duas coisas. Eu escolho esse para ficar com esse também. Não vai dar certo, não dá.
E aí foi muito difícil até ela sair da minha sala, porque ela ficou na minha sala, assim, insistindo que eu desse uma resposta para ela ir lá no município dela e, tipo, ó, assistente social de tal lugar falou para mim que ia ser assim, eu não falei. Tanto é que ela pediu para passar com outro assistente social do mesmo local lá onde eu trabalhava, porque ela queria escutar mesmo que ela queria que a outra assistente social dissesse que ela não ia perder a cesta. Então, e muitas outras coisas já me surgiram na assistência. Ah, me dá um conselho, questão de relacionamento, eu sempre falava, olha, é a sua vida. Eu sou assistente social e mesmo se eu fosse psicóloga, a psicóloga está aqui. Você vai perguntar para ela, ela não vai falar nada para você. Você quer falar com a psicóloga? Não tem, é você, né? E hoje, como terapeuta, e estudando essa questão da mente, da autorresponsabilidade, quando a gente joga, me dá um conselho, a gente está colocando para o outro uma responsabilidade nossa. E aí, assim, para não assumir que se deu errado, não existe certo e errado, na verdade, né? Se não foi do jeito que eu queria, a minha expectativa, né? Tirando o certo e errado, a minha expectativa era essa, e não aconteceu, a culpa é da fulana, que ela falou. Então, Exato. eu sempre A, tive muito cuidado em relação a isso. a Sempre, culpa sempre. é minha, né? Mas eu dou ela para quem eu quiser. Exato. Tem um terceiro tópico que vai falar sobre explore atividades relaxantes e prazerosas. Faça mais do que você gosta. Eu comecei falando do Cartola, que poderia ter passado a vida como medíocre, como todos nós somos, no sentido de que trabalhar, acordar, ter uma profissão, ter uma família, e de repente ele encontra na música prazer, satisfação, realização, deixou um legado para o mundo, que são as músicas dele. Então, a gente se conectar e fazer aquilo com o que a gente gosta é super importante. A gente está conectado com o nosso propósito de vida, a gente está conectado com aquilo que a gente veio fazer aqui no mundo, porque quando eu estou disponível, quando eu tomo consciência daquilo que eu tenho que realizar e fazer, aonde o outro se beneficia, é maravilhoso. Porque a gente não faz nada sozinho. Sempre iremos precisar de um dos outros. E tudo aquilo que a gente faz com satisfação não é trabalho, é prazer. É prazer e satisfação. O dinheiro é uma consequência de algo com aquilo que eu me conecto, com aquilo que eu estou disposto, as coisas vão acontecendo. Então, eu comecei falando sobre o propósito de vida, mas a gente pode falar aqui de outras coisas, né, de procurar fazer o que gosta. Então, seja de desde assistir uma simples série a fazer uma academia, a fazer uma caminhada, a ler um livro, que nem, né, o quarto tópico vai falar sobre priorizar a qualidade do sono. Dormir bem é fundamental para a diminuição do cansaço e do estresse. Fazer as coisas com limites. Colocar limite para tudo. Se impor esse limite é também colocar limite no outro também, porque o outro também abusa. E a gente tem que se colocar limite para também não ser também um abusador também do outro. Isso também é qualidade de vida, isso também é saúde mental. E, né, de não fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então a gente também tem que se policiar nisso, né? E descobrir o que você gosta. Saber das suas reais motivações, saber daquilo que faz sentido para a sua vida, porque nem todo mundo nasceu para fazer tudo com todo mundo, o que todo mundo faz. A gente fica muito se espelhando nos outros, na vida que o outro tem, mas e a minha vida? O que eu quero fazer? O que me deixa feliz? O que me faz eu acordar todos os dias de manhã e falar, ok, mais um dia que vai ser maravilhoso, apesar de um dia chuvoso, como aqui hoje em São Paulo, que aqui tá frio, e não é todo dia que a gente acorda bem. Mas o que me motiva eu acordar todos os dias? Né? Então, quando eu falo que a constelação familiar mudou minha vida, é nesse sentido, porque a Dani me conheceu, eu não me imaginaria estar aqui há 6 anos atrás fazendo um bate-papo que eu não estou fazendo aqui. Porque eu ia ter vergonha, a minha voz, o meu jeito, a minha cor, eu ia colocar inúmeros empecilhos para não estar aqui. E o que me motiva é, é esse legado que eu quero levar o meu trabalho como terapeuta para o mundo, porque não há nada, eu não sei você, Rosa ou a Daniela, posso falar por mim que eu não consigo, mas nem a droga me deu isso.
que algumas pessoas sabem, eu tive problema né, com a dependência química e eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Faz parte da minha história e que bom, porque se comigo tem funcionado até hoje, eu 5 anos estar em estado de abstinência, qualquer outra pessoa consegue também. E eu quero ficar muitos anos assim. E eu só consegui quando eu encontrei algo que me faltava, quando eu encontrei algo que me preencheu, que foi esse meu, né, que foi esse meu trabalho com as terapias. Então, não há nada mais prazeroso do que eu estar atendendo alguém, por exemplo, com constelação familiar, ou que seja num trabalho psicanalítico. Hoje está aqui agora aqui com vocês três. Ontem eu e a Cássia, a gente fez um encontro falando sobre empatia. Tava só eu e ela. Já pensou se eu deixasse de fazer um encontro porque não tinha ninguém, porque não tinha público? Então, antes de fazer para os outros, eu faço para mim primeiro. Então, o fato de eu estar aqui hoje com você, Rosa, com você, Daniela, e depois com quem mais for assistir, esse prazer é meu, é para mim. Então, é prazeroso, é satisfatório eu estar aqui com vocês duas hoje. Então, é o meu propósito. Eu encontrei um caminho. Então, a gente se conectar com aquilo que a gente ama fazer. E às vezes, isso para mim, o Dani e Rosa, isso para mim chegou tardiamente. Que quisera eu ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Também. Entendeu? Então, tem coisas que demandam e que vai demandar um tempo. O Cartola encontrou o propósito de vida dele, o legado que ele deixou com mais de 60 anos. O Bert começou a escrever livro depois não foi nem com 50, foi com 60 anos. Ele começou a escrever livro. E começou com todo esse movimento das constelações familiares. Então, tem tempo para todas as coisas. Mas a gente tem que estar disposto a ter coragem, porque viver é um ato de coragem. Porque o mundo, a vida, as pessoas, elas falam para você o contra. Que viver é difícil, que viver não dá, que tudo é com sacrifício, que tudo é com tudo com muito trabalho. Nem todo mundo consegue. A gente começa a escutar, ouvir aqueles discursos que fazem com que a gente desanime, que faz com que a gente entra numa descrença de si mesmo. Aí começa a autossabotagem. Então, é o que eu vivo falando isso, eu já falei isso em outros encontros, né? Que eu fico feliz em estar aqui hoje, só nós três. Mas eu vou ficar feliz quando tiver 1.000 pessoas me assistindo o que eu falando. A alegria, a satisfação, o prazer vai ser o mesmo. Não, não vai mudar. E nada hoje me tira eu do meu propósito. E que isso também possa servir para você que está assistindo. Se conectar com alguma coisa que você queira fazer, se conectar com alguma coisa com que você goste. Para que você não adoeça, para que a gente não adoeça arrependidos do que a gente não fez e que poderia ter feito. Cair no arrependimento, poderia ter feito tanto. E eu digo de antemão que nada é tarde. A gente pode fazer e ser o que a gente quiser em qualquer momento da nossa vida. Quantas pessoas, né, Dani e Rosa, que vão para a faculdade agora, né, hoje já com os filhos crescidos, com netos, e vão para a faculdade e vão fazer aquilo que sempre quis estudar e fazer. Então, nunca é tarde para a gente fazer nada. Vocês querem comentar rapidamente alguma coisa nesse sentido? Vou fazer um comentário rapidinho. Sabe uma coisa que eu percebo muito das pessoas que eu atendo, até na reflexologia e em terapia, né? Quando a pessoa chega muito estressada para mim e eu percebo que ela está com bastante carga, eu pergunto assim, eu estou fazendo lá reflexo ou estou na terapia, eu falo, o que que você mais gosta de fazer? A pessoa não sabe responder, Marcelo. Ela vive tão no piloto automático, ou tanto a vida do outro, de forma inconsciente, mães, esposas, até filhos, até adolescente, que eu já fiz reflexo. O que você mais gosta de fazer? O que você sente prazer? A pessoa fica procurando, porque ela não sabe o que ela gosta. E já teve gente que respondeu assim para mim, eu não sei do que eu gosto. Aí eu, tá, vamos pensar um pouquinho? Vamos ver o que você. Como assim? Me conta o que você, quando você para o seu trabalho. Ah, mas eu não paro o meu trabalho. Como assim você não para? Ah, porque eu estou no meu trabalho, eu chego em casa, tenho isso, tenho isso. Mas e quando você para na sua casa, o que você faz? Ah, eu vou fazer.
Aí você vê que a pessoa vai fazer tudo para o outro. E aí a pessoa se perde naquilo que ela gosta. A minha mãe era uma pessoa que um dia eu perguntei para ela, eu falei, mãe, o que que você gosta? O que que você ama fazer isso? Porque eu não era nem terapeuta, hein? Lá atrás, anos atrás. O que você mais gosta de fazer? Ela olhou para mim, não sei. Aí eu falei, mãe, quem que você é? Eu? Sei lá, ninguém. Foi assim, então, a hora que ela falou aquilo, eu falei, nossa. E hoje eu trago isso para a parte terapêutica e pergunto para a pessoa, porque para instigar nela, ela fazia uma coisa, uma hora, meia hora, começar pelo menos com meia hora e ir subindo o tempo que ela gosta de fazer. Qualquer coisa. Como você disse, assistir uma série, assistir uma novelinha, eu faço isso. Eu tinha parado com esse negócio de ver filme, essas coisas. Eu falei, opa, eu preciso ver um pouquinho de coisa que não tem nada a ver também. Porque só ficar em estudo, em neurociência, neuro não sei das quantas, constelação, eu vou pirar. Então eu preciso sair disso, né? E eu voltei. E aí eu tenho uma hora do dia que eu escolhi à noite, e justamente aquilo que eu faço, que é aquilo onde eu trato a minha insônia crônica até hoje, sem a medicação, graças a Deus, que é aquilo que eu assisto e que me dá o sono. Que é o maior prazer hoje na minha vida, é dormir. Além de fazer meu trabalho, é dormir. E você, Rosa? Eu também é mais ou menos isso. Eu também programo o meu dia, também tiro umas horinhas para mim, para aquilo que eu gosto de fazer. Quando tenho tempo livre durante o dia, eu procuro o meu cantinho, sempre a fazer alguma coisa. E é isso, é isso. E quero continuar também, não é? E todas as vezes que eu puder estar aqui, eu vou estar com vocês e agradeço este bocadinho que estivemos cá. Ai, nós que agradecemos, mas eu quero só falar só um último tópico aqui que eu coloquei: buscar praticar atividades físicas e ter uma alimentação saudável. É, praticar atividades físicas também é importante. Se alimentar também saudavelmente também é importante. Vai falar de saúde mental e de qualidade de vida. Porque, que nem eu, né? Eu sou uma pessoa que tem 1,70 m. O último exame que eu fiz há 2 meses atrás, eu estava pré-diabético. Então, se eu não tomar cuidado, se o diabetes chegar, eu não vou poder reclamar depois. A nutricionista vive me falando, corta o açúcar, corta a massa, corta isso, corta aquilo outro. Vai fazer uma atividade física. E eu, quando eu penso em atividade física, eu não quero. Que nem eu parei de fumar porque eu queria fazer academia. Eu parei de fumar há 5 anos e eu não fui para academia ainda. Procrastino nisso. Talvez eu não tenha um real interesse, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ter essa melhora física, mental e emocional, porque para quem pratica exercício, que doa 1 hora da sua vida, que seja simplesmente correr em volta de uma praça, correr em volta da própria casa, não importa de que maneira que você vai fazer isso, também é saudável. Porque daí a pessoa ela come, come, come igual um desesperado, ela tá acima do peso, aí ela entra com depressão depois porque ela não consegue emagrecer. Ela não consegue mais. Aí começa todos aqueles processos que a gente já conhece, né, de trabalho terapêutico, daí a ansiedade, a insônia, é isso, é aquilo outro, mas coisas que a gente já pode já começar a evitar desde agora. Eu não vou esperar estar com 300 quilos para mim começar a fazer qualquer coisa que os médicos já me apontaram como um problema e eu continuar como, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ah, acontece com os outros. Que a gente tem uma mania péssima de achar que só desgraça acontece com os outros, que não acontece com a gente. Então, a nossa saúde é de responsabilidade nossa, não é do outro, não. O nosso aspecto de saúde mental é de responsabilidade nossa. Então, eu não sei quem foi que disse, ou alguma de vocês duas, né? É ter essa autorresponsabilidade com a gente mesmo. Pra gente não terceirizar depois aquilo. Falar, olha, eu sei que a culpa é minha, mas eu dou ela para quem eu quiser. Então, para a gente ir encerrando, que a gente não passe, né, que a gente não seja mais o medíocre no mundo, sabe? Que a gente possa
deixar o nosso legado, que a gente possa deixar o nosso trabalho, que a gente possa viver minimamente bem possível da melhor maneira que a gente puder viver, de todas as formas, seja ela espiritual, emocional, energética, profissional, financeira, amorosa, familiar, que a gente consiga fazer a nossa parte, que a gente se consiga se fazer feliz todos os dias. E quando eu digo de se fazer feliz todos os dias, que nem todo dia é dia de Maria. Porque há os dias de sol, há os dias de chuva também, como há a noite, há o dia. Mas que a gente possa ser um pouquinho cada dia melhor. Não só para nós, mas para o outro também. Que a gente possa se conectar com aquilo que é mais importante, que é a nossa própria vida. E não deixar isso a Deus dará na mão do outro. Que a gente possa tomar posse da nossa vida e fazer o que há de melhor com ela. Que é uma frase que a gente usa muito em constelação familiar. Né? Quando a gente faz uma reverência, um agradecimento aos pais pela vida que chegou até nós, é falar: Pai, eu agradeço pela vida que veio através de você e da mamãe. E eu vou fazer algo de bom com isso hoje. E que a gente possa realmente viver a nossa vida em plenitude, com saúde mental, emocional, física e espiritual. Minimamente possível. Porque a gente não vai conseguir viver 100% o tempo inteiro. Mas tem coisas que só depende e que vai demandar de nós uma ação, uma coragem, uma iniciativa para a gente não começar o ano de 2024 para chegar em 2025 com as mesmas questões que a gente deixamos de fazer já esse ano. Que a gente possa chegar em 2025 com os novos projetos, com novos objetivos, porque o que a gente determinou para a gente esse ano de 2024, que a gente já tenha já realizado, ou que ele já esteja já meio caminho andado, já. De todas as formas, de todos os jeitos, vivenciando e vivendo um dia de cada vez. A gente não precisa resolver tudo de um dia para o outro. Viver com essa ansiedade, essa coisa louca de dar conta de tudo, e vamos fazer tudo, e pega os seus problemas, pega os dos outros. A gente tem que colocar limites em nós e no outro também. Então, eu quero agradecer a Dani, fazendo também já Gratidão. suas considerações finais, e a Rosa, para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo e até semana que vem. Porque eu comprometi comigo mesmo, olha só a procrastinação, que eu iria fazer uma constelação familiar hoje às 4 horas da tarde. Eu deixei isso até gravado no outro vídeo. Mas aí, por conta de eu estar estudando e estar fazendo outras coisas, ia ficar muito em cima, né? O nosso encontro agora com uma constelação antes ou depois do encontro. Eu falei, melhor não, mas aí eu vou deixar para amanhã, às 16 horas, o encontro de constelação familiar. Rosa, se você puder, bem-vinda. E Dani, eu não sei se vai estar trabalhando, mas se também puder, também é bem-vinda. E fazer esse movimento aí de constelação familiar, que é algo que... Eita, coisa boa, é muito bom constelar. Gratidão, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar sobre a questão da mente, adoro falar sobre isso, né? Porque foi algo que eu rompi aí na minha vida, passar por várias barreiras. E eu quero agradecer. Amanhã eu não consigo participar porque eu tenho atendimento esse horário, vou ter atendimento, e eu não vou conseguir participar. E aí no domingo eu já te dou a resposta. Amanhã à noite ou sábado cedo eu já te dou a resposta sobre o domingo. Mas eu agradeço você, agradeço a Rosa, obrigado por estar aqui. E vamos que vamos. Obrigada. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa Um noite. beijo, se cuidem e fiquem Tchau. com Deus. Até o nosso próximo Amém. encontro. Todos nós. Uma boa Beijo. noite. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.